Olá, hoje vamos começar então a primeira aula sobre siderurgia. Segue o vídeo. Como nós vamos falar de siderurgia, a ideia da siderurgia está relacionada com o beneficiamento dos metais ferrosos. Mas o que é um metal ferroso, afinal de contas, né? Então, eu nem preciso explicar muito sobre o metal ferroso, pois ele está no nosso cotidiano. Então, uma panela de aço, ou uma panela de ferro fundido, uma faca, os talheres, a estrutura da mesa, da cadeira, o aço que é utilizado na construção civil. Então tem uma série de produtos feitos de metais ferrosos, né? Mas afinal de contas, o que é um metal ferroso? Antes de falar o que é um metal ferroso, vamos lembrar daquela definição de material. O material, ele é um aglomerado de átomos. Então não existe o átomo de ferro? Sim. Existe o material chamado ferro? A princípio, não. Não existe um material chamado ferro. Existe um material chamado ferro fundido. É o nome dado para esse material. Existe um material chamado aço. Esses dois materiais são as principais ligas metálicas ferrosas. O que é necessário para o material ser um metal ferroso? Eu preciso ter átomos de ferro, então tem que ser um material composto basicamente de átomos de ferro. O principal elemento químico do material é átomo de ferro. Esses átomos de ferro precisam estar ligados um ao outro com ligação do tipo metálica. Então, quando eu tenho um átomo de ferro ligado com outros átomos de ferro com ligação metálica, então eu tenho um metal ferroso. Então, isso é um metal ferroso. Para fabricar peças, utensílios de metais ferrosos, eu preciso obter esse metal ferroso. E de onde vem esse metal ferroso? Eu tenho que ter átomos de ferro ligados, né? Ferro ligado com ferro, formando ligação metálica entre eles. E onde que eu tiro isso? Eu consigo extrair isso da terra? Eu consigo cavar, minerar e encontrar uma pepita de metal ferroso? A resposta é não. O metal ferroso que a gente encontra na forma de metal, já na natureza, ele é difícil de se encontrar. Normalmente ele é de origem meteorítica, né? Um meteoro à base de metais ferrosos cai na Terra, ele pode ser encontrado ainda na forma metálica. Mas a gente não pode usar isso como base para fabricar os nossos utensílios e os nossos objetos de metais ferrosos. É muito escasso esse material para a gente poder obter produtos com base nele. Então, como nós conseguimos os metais ferrosos? Primeiro, a gente tem que procurar isso. Então, já que ele não está na forma de metal, onde está esse metal ferroso? Ele está compondo outros materiais. Então, no nosso mundo, existem materiais que contêm átomos de ferro. Nós temos que extrair esses átomos de ferro desses materiais. Daí vem a pergunta, de onde nós extraímos materiais para buscar átomos, para transformar átomos e utilizar esses átomos para fazer material? Então a gente tira do planeta Terra. O planeta Terra, ele é formado por vários materiais, e o material, a região que nós conseguimos explorar é a crosta terrestre. A crosta terrestre é uma fina casca sobre a esfera que é a Terra, e essa casca tem de 0 a 70 km de profundidade, né, de espessura, sendo que a espessura média é na ordem de 30 km. O planeta Terra é o nosso universo explorável. Nós não conseguimos explorar ainda, minerar outros planetas, não conseguimos minerar a Lua, não conseguimos minerar o Marte, né, ainda não conseguimos. Então o que nós conseguimos utilizar de material está na Terra. Então a crosta terrestre ela representa ali mais ou menos 30 quilômetros, né, de espessura, sendo que a Terra tem um raio de mais ou menos 6.000 quilômetros, 6.371 quilômetros. Tá? Então a crosta terrestre ela representa mais ou menos 0,5% do raio. Por que estou falando da crosta terrestre? Porque é onde nós conseguimos explorar. Então, já que o que nós conseguimos explorar está na Terra, vamos observar o que está na Terra. E eu estou falando da crosta terrestre. Por quê? Porque é a parte mais acessível. Ou, melhor dizendo, é a única parte acessível. Por que eu digo que é a única parte acessível? Se ela tem 30 km de profundidade, né, qual que é o máximo que nós conseguimos escavar até hoje? O máximo escavado até hoje, e isso é muito mais do que normalmente se consegue fazer, foi uma profundidade de 12 km e 226 metros, para ser mais exato. É o poço superprofundo de Kola, na Rússia.
Então, isso dá quase que metade, menos da metade da profundidade média da crosta terrestre. Então, o que interessa para nós, em termos de disponibilidade de átomos para utilizar, é a crosta terrestre. Não adianta imaginar que o elemento químico mais abundante no universo é o hidrogênio, o elemento metálico mais abundante no universo é não sei o que. Não adianta, interessa para a gente é o que tem na crosta terrestre. Tá? Então o que tem no núcleo, não adianta achar que o núcleo da Terra tem muito ferro, muito níquel, tem até bastante ouro. Está inacessível. É mais inacessível o núcleo da Terra do que Marte, por exemplo. Tá? É mais difícil de chegar no núcleo da Terra do que chegar a Marte. Já chegamos a Marte, né, e não passamos de 12 quilômetros de profundidade na perfuração, então eu posso concluir que é mais fácil chegar a Marte do que ao núcleo da Terra. Então o nosso universo explorável é a crosta terrestre. Se a gente for pensar que a crosta terrestre é o que nós temos de disponibilidade para utilizar, é interessante então conhecer a composição química da crosta terrestre, porque daí a gente vai ter uma ideia de quanto que tem de cada átomo, né? A gente precisa de átomos para fabricar o material. Qual que é então a composição química da crosta terrestre? Se nós tirássemos toda a crosta terrestre, moêssemos, né? Fizéssemos ali uma mistura bem homogênea, tirássemos uma amostra e fôssemos medir a composição química, o resultado seria esse. Então, muito diferente do que a maioria das pessoas imagina. Então, se a gente for observar, esse é o resultado em massa, tá? Se a gente for observar, quase que metade da crosta terrestre é oxigênio. Poxa, mas oxigênio não é gasoso? Não, veja bem, estamos falando de átomos. O oxigênio gasoso, ele é um material formado por dois átomos de oxigênio, o O2. Existe também o ozônio, o O3, né? A gente já falou disso. Então esse oxigênio é um oxigênio que está na composição química de materiais sólidos da crosta terrestre. Então, metade da crosta terrestre é formada por átomos de oxigênio. 25% mais ou menos, 27% para ser mais exato, é silício. Então, se a gente observar aqui, 75% praticamente da crosta terrestre é formada por oxigênio e silício. Né? Então nós temos aí grande quantidade, né, 3/4 da crosta terrestre oxigênio e silício. Tá? Que é bem natural, né? Se a gente imaginar que a crosta terrestre é basicamente formada por rochas, né, uma região rochosa do globo, essas rochas basicamente são a base de silicatos, né? Então são basicamente óxido de silício. Então grande parte dela é formada por óxido de silício. Em terceiro lugar vem o alumínio, com 8%. Tá? E em quarto lugar o ferro, com 5%. Então, se nós observarmos ali, o ferro é o quarto mais abundante, então é um átomo que está presente na crosta terrestre em grande quantidade, só que ainda é pouco, né? Se a gente observar que é 5% só da crosta terrestre. Então, se eu cavar o chão, né? Se eu tirar 100 kg de terra, né? 5 kg de terra seria basicamente formada por átomos de ferro. Depois nós temos o cálcio, sódio, potássio, magnésio e todos os outros elementos químicos da tabela periódica estão aqui nesse 1%. Como na média nós temos pouco ferro, então é interessante buscar uma região que tenha uma concentração maior de ferro, que são as minas. Então nós temos minas de ferro. A mina de ferro contém rochas, contém minerais, contém material ali dentro, né, naquela região, que ela é mais rica em ferro, que ela tem uma composição química mais voltada para o ferro. E um dos principais materiais que contém ferro, que contém grande quantidade de ferro, são os minérios de ferro. O minério de ferro tem uma grande quantidade de átomos de ferro. Um dos principais minérios de ferro conhecido é a hematita. Então nós temos aqui uma imagem da hematita. Hematita é um óxido de ferro. Então veja, né, o oxigênio presente ali na composição química desse material. Esse minério aqui, ele não contém só óxido de ferro, contém outros minerais, né? Mas o principal mineral da hematita é o óxido de ferro, Fe2O3. Tá? Existem outros minérios que têm quantidade significativa de ferro que podem ser explorados. Então nós temos a hematita, temos a magnetita, limonita, siderita e vários outros. Tá? Então aqui são os principais, né? Então a hematita tem 70% de ferro mais ou menos, a magnetita 74%, a limonita 60%, a siderita mais ou menos 50% de ferro. Tá?
Todos eles à base, basicamente, de óxidos. Bom, e o que tem no mundo disso, né? As reservas mundiais de minério de ferro, elas são estimadas em 170 bilhões de toneladas. Nossa, é um número muito grande para a gente conseguir imaginar. Mas é isso aqui, 170 bilhões de toneladas. Isso é reserva. Existe o chamado recursos mundiais, né? Os recursos mundiais em termos de minério de ferro é da ordem de 800 bilhões. Tá? Qual que é a diferença de reserva para recurso? Recurso é tudo que é estimado que tem de ferro, é o que teria de ferro mesmo, né, na crosta terrestre. Reserva é o que é explorável, então o que é economicamente, é o que é viável explorar. Então o que é viável explorar dessas 800 bilhões de toneladas é isso aqui, é 170 bilhões de toneladas. Se a gente for distribuir aqui entre os países, né, a Austrália é o que tem a maior quantidade, né, 28%, quase 30%. Depois vem o Brasil, com a segunda maior reserva de minério de ferro, Rússia, e daí os outros países aqui, né? Em quarto vem a China e tal, por aí vai. Ok? E o que é produzido de minério de ferro por ano? Tá? Então, então esse aqui é o que tem de reserva, né? Que tem disponível para explorar, e isso aqui é o que é explorado por ano. Em 2019 foi explorado na ordem de 2,5 bilhões de toneladas. Poxa, se tem 170 bilhões, e se a gente mantiver explorando 2,5 bilhões por ano, essas reservas vão acabar mais ou menos ali em 60 anos. Tá? Então é isso que nós temos de reserva para utilizar de minério de ferro, ou seja, a fonte de átomos de ferro para nós produzirmos os utensílios que nós precisamos fazer de metal ferroso. Então, quais são os maiores produtores de minério de ferro? Então vem a Austrália, né, Brasil e China. Então a Rússia aqui ela ficou para trás, né, em termos entre reserva e produção. Já a Austrália e o Brasil mantiveram a sua proporção. Tá? O Brasil com 20% mais ou menos do minério de ferro produzido no mundo, por ano. Bom, mas eu não quero minério de ferro, eu quero metal ferroso. Minério de ferro é uma pedra. Se eu pegar essa pedra e bater, ela vai quebrar. É um material cerâmico, eu quero um material metálico. E agora, como fazer para transformar esse material cerâmico em material metálico? Né? Qual que é a mágica que nós temos que fazer para transformar uma pedra dessa aqui, ó, que é um minério de ferro, em uma barra de aço, por exemplo, que é um metal ferroso. Tá? Esse processo é chamado de siderurgia. É um processo, né, quase que uma alquimia, né, uma química, um processo químico, termoquímico, em que se vai transformar uma pedra, uma cerâmica rica em átomos de ferro, em um material ferroso. Então o minério de ferro é uma pedra, é um material cerâmico que não pode ser amassado, que não pode ser moldado, que não tem a aplicabilidade que nós temos com um material metálico ferroso. Então o minério de ferro, a hematita, ela é um óxido de ferro. O que significa isso? Significa que nós temos oxigênio ligado quimicamente ao ferro. Já no metal ferroso, né, no aço, nós temos ferro ligado ao ferro, a átomos de ferro. Então ele se comporta como um material metálico. O tipo de ligação aqui é metálica e aqui o tipo de ligação é iônica covalente. Tá? Por que o oxigênio fica ligado quimicamente ao ferro e não o ferro ligado ao ferro? Por que na natureza ele é encontrado assim e não assim? Porque a natureza escolhe sempre a forma mais estável. E o que significa a forma mais estável? Aquela que gasta menos energia para ser produzida, para ser mantida. Então, o ferro ele prefere ficar ligado ao oxigênio do que ficar ligado com ele mesmo. Se ele tem duas opções, olha, você pode ficar ligado com oxigênio ou você pode ficar ligado com você mesmo. Qual você prefere? Eu prefiro aquela que tem menos energia, vou gastar menos energia, vou gastar menos combustível para ficar me mantendo assim. Então vai ter que ficar ligado com o oxigênio. Ele poderia ficar ligado com ele mesmo? Poderia. Tá? Então ele pode, ele ainda é viável. Sim, é viável. Então quem dita isso são é a termodinâmica. Energia de livre de Gibbs, a energia de formação dos materiais. Então o óxido de ferro tem uma energia de Gibbs menor do que o ferro metálico, ferro ligado com ferro. Tá? Então por isso que a natureza tem a opção, ela escolhe a opção mais fácil. Como nós temos grande abundância, grande quantidade de oxigênio disponível, ele vai ficar
ligado com átomos de oxigênio, ok? E essa ligação, para eu quebrar essa ligação, eu preciso impor energia, né? Então existe uma ligação, o oxigênio gosta do ferro, então ele se liga, ele casa, estão casados, e para separar esses dois eu preciso impor uma certa energia, tá? Então como é que a gente vai fazer essa transformação? Então eu tenho que aplicar uma energia para conseguir quebrar essa ligação aqui, ó, tá? Então eu preciso vir impor, né, forçar a quebra dessa ligação. Normalmente isso é feito utilizando-se calor. Então eu imprimo calor e o calor fornece energia para quebrar essa ligação, para auxiliar a quebra dessa ligação, tá? Só que se eu separar os dois e deixar os dois ali, eles vão se ligar de novo, porque é favorável essa ligação para eles. E eu quero que o ferro fique ligado com outro átomo de ferro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar e eu tenho que tirar o oxigênio da jogada. Eu tenho que, né, levar o oxigênio embora, para que o ferro agora não encontre mais ninguém com quem ele possa ficar, né, não tenha mais opção, a não ser ficar com ele mesmo. Então, né, é quase um joguinho de intriga, né? Eu vou lá, separo o casal, levo, né, um deles embora, né, e agora o outro acaba tendo que ficar, né, ficar na mão. Então, quem que é esse terceiro elemento? Esse terceiro elemento é o carbono, né? E esse tipo de separação é feito com escolhas. O oxigênio está ali porque ele gosta do ferro, né? Ele tem afinidade química com o ferro, né? A energia de formação do óxido de ferro é favorável para ele. Agora, se chega o carbono ali na jogada, o oxigênio acaba tendo agora duas opções. Ele pode ficar com ferro ou ele pode ficar com carbono. Quem que é mais favorável para ele? Quem que ele gosta mais? Ele gosta mais do carbono que do ferro. Então ele acaba dando tchau para o ferro e vai para o carbono. E forma um óxido de carbono. O óxido de carbono é CoCO2. E eles estão na situação onde ocorre essa transformação no estado gasoso. No estado gasoso ele vai facilmente embora e o ferro fica ali sozinho. E o ferro daí nessa situação não tem o que fazer a não ser ligar com ele mesmo. Então naquela situação agora que não tem mais o oxigênio, o ferro acaba tendo que se ligar com ele mesmo e agora essa ligação ela ocorre na forma de ligação metálica e ele acaba formando então o material metálico. E essa transformação é feita onde? É feito nas usinas siderúrgicas. Então tem uma foto aqui de uma usina siderúrgica, né, onde nós temos os equipamentos que são colossais, os equipamentos de uma usina siderúrgica, tá? E o principal equipamento são esses aqui, ó, são os alto-fornos, tá? Então uma usina siderúrgica tem o alto-forno, e o alto-forno é o responsável por transformar a pedra, que é o minério de ferro, em metal ferroso, tá? Existem alguns tipos diferentes de usinas siderúrgicas, né? Vou falar de maneira bem simplificada aqui, tá? Deixar bem claro isso. E essa simplificação já começa aqui. Eu vou chamar elas de usina integrada e usina semi-integrada. Existem outras que eu não vou falar, tá? Por simplificação. Então, a usina integrada é aquela que produz metal ferroso a partir do minério de ferro, né? Chamada de integrada porque ela começa lá da pedra, pega a pedra mesmo e transforma em barras de aço, chapa de aço. Então ela vai até o final mesmo, até produzir um produto, né, final, que é os tarugos, barras, chapas, placas, né, produto já que pode ser utilizado. E as usinas semi-integradas, elas também, né, por isso que tem uma palavra integrada no final, ela também produz, o produto final é praticamente o mesmo que da integrada, ou seja, placas, barras, chapas, né, tudo isso que vai ser utilizado depois, só que ela não parte do minério de ferro, ela parte já de um metal ferroso, né, ela parte de sucata de aço, ferro esponja ou o ferro gusa, então ela parte já de um metal ferroso de qualidade ruim, né, ainda não está purificado. Ele faz essa purificação e depois transforma isso em metal utilizável, tá? Então nós vamos falar primeiro da usina integrada. Antes de falar das usinas, né, vamos falar da produção de aço, né? Produção mundial de aço.
Em 2019, a produção de aço foi de 1,8 bilhões de toneladas. Se vocês lembrarem do número que eu apresentei lá no início, né, a produção de minério de ferro no mundo era 2,5 bilhões de toneladas. Então, claro que aqui nós temos a produção de aço a partir também já de aço reciclado, né, tudo mais. Então, há uma perda muito maior do que isso, né, de 2,5 para 1,9 mais ou menos, né, bilhões de toneladas, mas a produção é essa. 1,9 bilhões de toneladas. Tá? É um pouco difícil de visualizar o que é esse número, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui uma analogia, né? Uma continha, para mostrar para vocês o que é produzido por ano de aço, né, no mundo. Se a gente imaginar aqui um cubo de 1 metro, né, 1 metro cúbico, tá? 1 metro por 1 metro por 1 metro, um metro cúbico de aço, ele pesa mais ou menos 7,9 toneladas. Então, só para a gente ver quantos metros cúbicos são produzidos por ano, né? Então, esse 1,87 milhões de toneladas, quanto que equivale em metro cúbico? Equivale a 236,7 milhões de metro cúbico. Então, eu vou ter 236,7 milhões, 237, né? Vamos arredondar aí, 237 milhões desses cubos. Se eu empilhar, então, esses cubos de 1 metro cúbico, né? Botar um em cima do outro, ele vai chegar numa altura de 236.709 quilômetros. Também é muito grande para conseguir imaginar, né? Então, só para ter uma ideia, a distância da Terra à Lua é de 385 mil quilômetros. Se eu fizer uma forma de 1 metro por 1 metro, né? E agora sair fazendo aço e começar a empilhar ele, né? Todo o aço que eu produzo no mundo no ano, agora vai ser para fazer esses cubinhos aí para eu empilhar. Eu vou chegar praticamente um pouco mais da metade do caminho daqui na Lua, né? Então, é muita coisa mesmo produzida de aço no mundo. Ok? Quem que produz aí no mundo aço, né? A China é o grande produtor de aço mundial, né? A China produz mais da metade do aço, né, utilizado no mundo. Ela produz e usa, né, esse aço, tá? Então, só para ter uma ideia aqui, né, a China, depois vem a Índia, depois vem o Japão, os Estados Unidos, Rússia, Coreia do Sul, Alemanha. O Brasil está lá, né? Está lá atrás com 1,7% ali mais ou menos, né? 35 milhões de toneladas em 2019, tá? Então é bem pouquinho mesmo, perto do que produz a China, tá? Mas é bastante aço, tá? É que a China produz muito aço mesmo. Quais são as usinas siderúrgicas do Brasil? Onde que nós temos aqui de usina siderúrgica, né? Então nós temos usinas aqui espalhadas pelo Brasil. A grande concentração está na região sudeste, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, basicamente, né? O Espírito Santo também tem, né? O Nordeste também tem alguma coisa, na Bahia, Pernambuco e Ceará. A região sul, basicamente o Rio Grande do Sul, que tem, né? Uma no Paraná. Santa Catarina não tem usina siderúrgica, tá? Mas grande parte delas está no centro-oeste. E dessas usinas siderúrgicas aqui instaladas no Brasil, mais ou menos 75% são de usinas integradas, né, que produzem a partir do minério de ferro, e 20% das semi-integradas, que produzem a partir do metal ferroso, sucata de aço, ferro gusa ou ferro esponja. Então vamos falar do ciclo de produção de uma usina integrada, de forma resumida, que depois eu vou explicar mais detalhadamente, né? Então, na usina integrada, a gente coloca aqui, né, nós temos aqui o alto forno, que é o principal equipamento da usina integrada, tá? Então a matéria-prima sólida, né, o minério de ferro, entra no alto forno. Do alto forno nós obtemos o ferro gusa, que é o metal ferroso, mas o metal ferroso é de qualidade muito ruim, mas já é um metal. Então o trabalho mais pesado é o alto forno que faz, que transforma a pedra em metal. Depois esse metal é purificado, né? Então ele vai para o refino, vai para a aciaria, onde passa primeiro por uma dessulfurização, onde vai para o conversor, onde é retirado ali, feito mais um refino, tá? Depois ele vai para o forno panela, onde é feita a correção da composição química, onde é adicionados os elementos de liga do aço, e depois ele vai para o lingotamento, onde é feita a solidificação do material no formato, né, desejado. O tempo que leva aqui para o minério de ferro entrar até sair no lingotamento, né, no material utilizável, né, de material metálico utilizável, é mais ou menos de 12 horas. Claro que depende de vários fatores, né, principalmente relacionados à usina siderúrgica. Tá? Terminamos agora a primeira parte da aula sobre siderurgia. Muito obrigado, até a próxima.